Paz, meus irmãos, essa é a terceira parte do meu testemunho aqui no canal Papo Reto com o Reinaldo, que me pediram para gravar aqui, estou fazendo de pedaço em pedaço. E, irmãos, então ali, né, eu já estava caminhando na Deus e Amor, né, na IPDA, então comecei a buscar o Senhor, né, minha mãe extremamente espírita ainda, e eu com aquela calça, e quando chegou, né, a calça de veludo, que eu estou lembrando que eu estou falando sobre o meu testemunho acerca da como eu aceitei Jesus, né, da minha convenção, e ali então, quando eu estava caminhando ali, buscando a Deus, desejo ardente a cada dia de ter mais comunhão com Deus, um jovem de 18 anos de idade, ele então a gente começou, irmãos, a buscar, né, eu comecei a buscar, e comecei a andar, né, com os jovens da igreja, aquela coisa toda, porque naquela época, eu não sei agora, mas a IPDA tinha muitos jovens, muito, não precisava nem botar letreiro, foco de luz, aquelas coisas todas, fumaça no palco, não, o poder de Deus era pleno. Eu lembro que a igreja, ela era mais avivada, ela tinha mais poder de Deus na vida de cada um que buscava, e era uma comunhão muito grande com o Espírito Santo, né? A IPDA é uma igreja de oração, tá? Eu aprendi a orar muito na IPDA, buscar mais a Deus, era isso que eu queria, me entregar cada dia para o Senhor. Então ali, irmãos, eu estava indo para o batismo, né? Eu me batizei, e ali então foi uma benção. Nessa época, quem pregou no batismo no meu batismo foi entre o pastor Idai Gomes, pastor Joaquim Coelho, o pastor Sérgio Sora fez uma transmissão também, dando uma participação também, e o missionário Davi Miranda, que era transmitido às vezes ao vivo, né, para toda a rede de cadeia nacional de rádio da IPDA. E ele então, irmão, o batismo era muita gente, você tem uma ideia, irmão, foram mais de 3.000 almas naquele dia, muito mais, muita gente para batizar, via todas as igrejas. Eu me batizei no Rio do Ouro, tá, em Piabetá. Se você botar aí no Google, que você vai ver que eu não estou mentindo, tá? O Rio do Ouro era onde, e eu não sei se ainda estão fazendo lá, até um certo tempo estavam fazendo esse batismo lá, pelas águas. Um rio muito bom, é tipo uma cachoeira, é uma mini cachoeira, né? Um rio muito bom, muito tranquilo, quando está assim em tempo de calor, né? Não é muito bom ir lá quando está chovendo, porque pode vir uma tromba d'água, mas enfim, foi ali que eu me batizei. E aí eu comecei a caminhar, minha mãe ainda estava no candomblé, no espiritismo, né? Minha mãe dava consulta, minha mãe acendia uma vela, botava um copo com água. Então era praticamente uma mãe de santo, entendeu? Então o que acontece, irmãos? Ela trabalhava com mediunidade, que fala, né? Falavam com ela, os espíritos, e ela falava a vida da pessoa, ficava cheia a casa da minha mãe. Então ali minha mãe vendo que eu estava sério, caminhando com aquela calça, coisa e tal. Teve um dia, irmãos, que eu fui pro monte, e eu indo pro monte, eu me lembro que era uma campanha, porque eu queria entrar para o grupo dos Guerreiros de Cristo, que era chamado Grupo dos Irmãos, dos Jovens da Igreja. Tinha mais de uns 15 jovens ali, naquele grupo, era muito jovem, e ali eu queria fazer parte, eu não queria fazer parte da mocidade da igreja, eu queria fazer parte do grupo Os Guerreiros de Cristo, porque era um grupo só de irmãos, e era muito bom. Não que o grupo da mocidade não era bom, mas não era um grupo assim, voltado para como é que eu vou explicar? Era um grupo mais voltado para adoração, e ali tinha pregadores que Deus levantava no grupo, a gente ia louvar em várias igrejas, recebia vários convites para participar das festas, das igrejas. Quando a gente chegou lá nas igrejas, irmão, foi uma coisa tão tremenda, que o grupo buscava tanto, que quando a gente começava a louvar, a gente só louvava o hino da harpa, a gente não louvava outro hino, só da harpa. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Então a gente louvava esses hinos, a gente tinha uma conexão, porque quem regia o nosso grupo era o irmão Roberto, ele era o regente, né? Dirigia o grupo. Então a gente ia para o monte, a gente buscava, então eu queria fazer parte desse grupo, e antes de entrar para o grupo, o dirigente, ele disse assim, ó, só pode entrar para o grupo quem for batizado com o Espírito Santo.
Então eu queria receber o Espírito Santo, só que eu já era cheio do Espírito Santo, eu não sabia. Eu entendi ele falar receber o Espírito Santo, mas em línguas estranhas. Eu não falava em línguas ainda, mas eu tinha o poder de Deus já na minha vida e eu não sabia, porque todos nós, pela Bíblia, como está no Evangelho de João, no quarto Evangelho, no capítulo 20, versículo 19, 20, 21, quando Jesus ele entrou naquela casa que estava fechada, com as portas cerradas, Jesus entrou sem abrir a porta, ele atravessou as paredes, e ele disse: a paz seja convosco, e soprou o Espírito sobre os discípulos. Soprar, essa palavra soprar, vem do hebraico ruach. Esse ruach é o sopro do Espírito. Então Jesus encheu todos eles com o sopro do Espírito. Então tem pessoas que aceitam Jesus, logo Deus enche ele, tá? O que é línguas estranhas? É uma confirmação, tá, de um poderio que se recebe para fazer missões. Tem pessoas que se confundem e querem falar em mistério, porque senão não vai para o céu. Vai sim, até quem não fala em línguas vai subir ao céu. Então, irmãos, ali então, quando faltava assim, ficamos 6 meses na campanha, no monte, e eu, meu Deus, eu queria entrar para o grupo, não consigo entrar para o grupo. E eu me lembro que eles estavam para fazer uma roupagem para o grupo. Era uma blusa branca, um blusão até aqui, tá? Uma calça preta e um sapato preto. E eu queria fazer parte. Então, quando faltava o último dia da campanha no monte, a última volta, entre as 7ª, e ali então, eu lembro que eu dobrei o joelho meia-noite, que a gente chegou no monte meia-noite, a gente ia naquele trem Maria Fumaça, um monte de Campos Elíseos, e ali então, quando eu dobrei o joelho para orar, eu não consegui mais levantar, porque eu sabia que era o último dia da campanha, e só ia voltar outra campanha, só Deus sabe quando, né? Essa campanha era para revestimento, para buscar os dons de Deus. Só que eu queria que receber essa língua estranha, que falam tanto que tem que receber, né? Como está em Atos capítulo 2, quando Deus encheu toda a casa, derramou o seu poder num vento, num som impetuoso, aquela coisa toda, aquela glória de Deus. E ali então, irmãos, quando eu me deparei, quando eu olhei, já era 4h30 da madrugada, eu falei: vai acabar a campanha, a gente vai ter que levantar, quando for 10:45 a gente levanta, porque eu já sei que o dirigente do grupo aqui do monte, que dirigia a gente, vai acabar a campanha, e eu não vou ser batizado, pensando, e eu chorando, eu escutei quando realmente o povo levantou da oração, né, o dirigente levantou todo mundo, que era até o cooperador Luiz, que era diácono na época, e ele então, ele falou o quê? Ele falou assim: olha gente, quem tiver visão para entregar, revelação, entregue, quem viu alguma coisa. Aí eu escutei quando um irmão falou assim, o irmão Zé Carlos: o irmãozinho Renato ainda está orando, deixa ele aí, ele quer orar, deixa ele aí. Eu sei que na hora quando der 5 horas tem que descer para pegar o trem e a campanha vai encerrar com chave de ouro. Quando ele falou isso, irmão, eu comecei a chorar mais ainda. Eu já estava desde meia-noite, e 4 da manhã nada, 4h30 nada, 10:05 da manhã, eu tô orando. Quando faltou 1 minuto para chegar às 5 horas da manhã, 1 minuto, eu escutei quando ele falou: tá faltando 1 minuto para 5, quem recebeu, recebeu, quem não recebeu, a campanha está encerrando, fazer oração para agradecer a Deus, de gratidão. Quando ele falou isso, irmão, eu falei: Deus, eu quero receber esse poder, Senhor. E o céu abriu, 5 horas da manhã, aquela glória desceu em cima do monte. Irmão, eu comecei a falar em mistério com Deus. E, irmão, Zé Carlos foi tomado, o dirigente do grupo também, dos guerreiros, foi tomado por uma glória, o monte fumegou. O dirigente também do grupo, Luiz, que dirigiu a campanha no monte, aquela glória invadiu ali o monte. Irmão, foi uma coisa tão tremenda. Como as coisas mudaram hoje, né? Já não se vê mais isso. Era uma pureza, e aquela glória envolvendo, e eu falando em mistério todo, eu de joelho, fogo queimando na minha face, uma glória, o céu abrindo naquele lugar. Oh, glória! Deus falou para mim assim: hoje eu estou te trazendo algo diferente na sua vida. E eu vi quando uma águia entrou sobre a minha cabeça, ela veio, pousou e entrou dentro de mim, uma coisa misteriosa que eu não sei te explicar, irmão, porque é mistério não se explica, tá? São coisas de Deus. Acredite se você quiser, tá bom? Você não é obrigado a acreditar, mas é que eu estou contando para você que é a realidade. Jamais eu vim aqui mentir. E ali então, irmão, aquela glória invadiu, aquela unção, aquela coisa linda de Deus, aquele poderio. Eu sei que eu fui revestido do poder de Deus. A glória de Deus foi tremenda naquele dia. Descemos no monte, ia dar meio-dia, de 5 da manhã, uma glória, todo mundo envolvido naquela glória, irmão. Todo mundo, eu vi irmão assim, ó, no poder, não era brincadeira. Era uma coisa que
que revestiu todos, até que não tinha aquele revestimento que estava com a gente, foi muita gente que não era do grupo, do de guerreiro, e o grupo já estava cheio, Deus encheu mais. Eu sei que eu recebi uma unção e Deus falou assim: a partir de hoje eu te levanto para uma grande obra. Tá bom. Quando eu chego em casa, a minha mãe, por ela servir os espíritos, né, como ela era mãe de santo, vidente, era mediúnica, ela ficava sem dormir, então ela trocava a noite pelo dia, ela ia dormir muito tarde. Nesse dia eu cheguei, minha mãe já estava dormindo, era mais ou menos quase 2 horas da tarde, e eu bati na porta: mãe, sou eu, abra. Eu sou filho. Você estava onde, menino? Pera aí que eu vou abrir a porta. E ela usava uma moletinha, tipo esses cabinhos de vassoura, mas é aquelas, pra você entender o que eu tô falando, aqueles cabinhos de vassoura, mas era uma bengalinha. E ela tinha osteoporose no pé esquerdo. Eu me lembro que o pé esquerdo dela, o osso do pé esquerdo dela era meio torto, porque a osteoporose ela vai mexendo com o osso, né? E por isso ela andava incorporada para não sentir as dores, porque dói muito no tempo, quando o tempo tá frio, tá? O tempo era um mês de junho, e esse tempo é um tempo muito frio, né? Aí o que aconteceu, irmão? Quando ela abriu a porta, ela não me olhou de frente, ela estava com a cabeça baixa, abriu, tá? E eu falei: mãe, abre a porta, sou eu, mãe. Aí quando ela abriu, ela levantou assim os olhos para mim, cansada que ela estava, e quando ela olhou para mim, ela falou: sua face está brilhando. Quando ela falou isso, ela caiu, que a minha face estava brilhando. Então aquela glória que Deus derramou, sobre aquela unção, aquela coisa tremenda que só Deus pode iluminar a nossa alma, a nossa vida, ela caiu. Quando ela caiu, irmão, a minha mãe incorporava 77 espíritos, tá bom? Ela incorporava 77 espíritos. Então quando ela estava incorporada, eu fiquei sem saber o que fazer, porque eu não era obreiro ainda, eu era simplesmente um novo convertido, batizado nas águas, já com 1 ano de caminhada na igreja, e ali estava como membro. E Deus falou assim para mim: hoje você vai ser levantado. Eu falei: como assim, Senhor? Hoje você vai aprender a como libertar almas, a como expulsa espíritos, das trevas. Hoje chegou libertação na vida da sua mãe, que você tanto me pediu, e eu te revesti no monte para isso, para essa grande obra de libertação. Então eu falei: como é que eu vou fazer, Senhor? Aí apareceu um anjo do meu lado, um varão de branco, e eu fiquei do lado da minha mãe incorporada, com as mãos viradas, os olhos virados. Quando ela caiu, ela falou assim, antes dela cair: o seu rosto está brilhando, o que você fez? Ela, pum, caiu. Era o poder de Deus. Irmão, hoje a igreja está diferente. Não tem mais aquela unção, não tem mais aquele... Hoje é pregador que cobra, hoje é pregador que se prostitui, hoje são as mercenárias da fé, são pastores que só querem dízimo, pregam oba-oba, não tem unção, fala que monte é fanatismo, fala que buscar é fanático quem busca. Irmão, a oração, ela é a chave da vitória. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então a gente tem que buscar. Mateus 6,6 fala: fecha a porta do teu quarto, entra e ora, o teu pai que está em secreto vai te recompensar. Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus estava me levantando para uma grande obra. Então eu comecei a expulsar um, aí pensei: vai levantar. Não, entrava outro, expulsar um, entrava outro, até chegar no último que deu mais trabalho. Quando era 3 e pouca da tarde, estava ali, minha mãe já estava toda, né? E eu, meu Deus, é muita coisa. E Deus falou: vá, eu sou contigo, expulse. Vai, no meu nome você vai expulsar, você vai tirar tudo daí. Eu vou limpar a sua mãe hoje. E aquele varão de branco do meu lado, aquele tochão de fogo do meu lado, aquela glória de Deus, aquele anjo que tinha um cabelo grande, lindo, irmão. Primeira vez que eu vi um anjo com um cabelo grande até aqui, os cabelos dourados, até aqui uma face iluminada, uma glória de Deus ali. E ela começou aí quando foi no último, eu expulsei 77 através de Deus, né? Ela com os anéis de 7 frechas, ela com uma guia traçada aqui nela, e aquelas coisas todas, pulseira, aquela coisa. E eu falei: Deus, e agora? Ele falou: expulse esse último, ele está dando trabalho, expulse, ele não vai resistir. E saiu. Quando ele saiu, a minha mãe olhou assim e falou: filho, o que aconteceu? Eu falei: levanta, mãe. E quando ela levantou, quando a minha mãe levantou, ela falou: filho, mãe, cadê a sua bengalinha? Ela falou: filho, não estou sentindo mais nada na perna. Viu quando o osso dela voltou para o lugar. E ela disse: nossa, eu tô leve. Eu falei: mãe, a senhora lembra
quando a senhora falou para mim que se o meu Deus curasse a senhora largaria o espiritismo, a senhora largaria esses espíritos, a senhora quebraria o pacto. Ela disse: meu filho, a partir de hoje, mamãe quer servir Jesus, mamãe quer ser, pega tudo que é meu de roupa, pega tudo que é meu de roupa, você vai de santo, você, tudo que está ali, os livros que eu te ensinei a ler de magia, tinha muitos livros de magia, eu peguei e levei pro quintal, e a minha mãe alegre: olha como é que eu tô curada, olha como é que o teu Deus me curou. Nem os orixá que eu servia fez isso, 37 anos servindo os orixá, tinha pacto com o diabo, minha mãe tinha pacto. Irmão, pro vídeo não ficar muito longo, o vídeo, eu peço só a você, irmão, que compartilhe esse testemunho se você gostar, se assim for possível, e segue o canal, porque o YouTube não está mandando meus vídeos como estava mandando antes, porque tem alguém perseguindo o nosso canal, porque aqui a gente fala a verdade. O canal nem é meu, a gente fala nosso por costume, né? Aqui quem deu essa liberdade de falar aqui foi Deus. Tudo está no controle do Criador. Então, se você puder compartilhar, poder se inscrever no canal, deixar o like pro próprio YouTube, empurrar para as pessoas ouvir esse testemunho. Tem muita gente que está no espiritismo que vai ouvir isso e vai ser liberto para a glória de Deus, tá bom? E vai vir aí a quarta parte. E tem muita coisa boa, as experiências, como Deus começou a me usar, como eu comecei a ser liberto, como Deus me usava para libertar pessoas do espiritismo. Quantas bruxas já ganhei para Jesus, muitas bruxas, eu vou contar sobre isso, tá bom? Deus abençoe e curta aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, fique na paz.